na realidade de uma decepção e um adentramento numa psicose emocional, isso pode ter um redundo na forma como eu olho, percebo aquilo que ocorre e estou desejosa de apurar, porque não raro vai acontecer uma interceptação e um cruzamento e um mix de olhar da situação. No Mundo Maior, André Luiz vai falar no capítulo 13, Psicose Efetiva, de uma moça que ela morava com a irmã, cuidava dos filhos da irmã numa ajuda recíproca, essa irmã casada, e ela tinha um marido que bebia e tinha uma situação irregular ali no ambiente doméstico, consequencial de estar alterado, de estar com o álcool no sangue e a reverberação que isso impunja, e com a realidade dos filhos dela, ela acabou por auxiliar esses sobrinhos e permaneceu ali naquele ambiente. Houve um dado momento em que ela conheceu um rapaz que estudava e ela acabou iniciando um relacionamento, até na realidade de solidão que ela vivia e de anseio por construir um lar, ter filho e poder seguir esse caminho de alguém com ela ali nesse ninho doméstico, e ela, desejosa dessa realidade, estava nesse relacionamento, pretendia ter os seus filhos e casar nesse caminho idealizado por ela. Quando o rapaz formou, vai dizer que houve uma alteração de rota, porque ele, após 7 anos com ela, pretendeu ficar com uma moça que tinha uma vultosa fortuna e alegou para ela que fisicamente ela não atendia aquilo que ele queria, pelo fato dela ter a pele calejada, o cabelo com aspecto prateado, e dizia que ela tinha um trabalho humilhante. Nessa realidade, ela acaba que arquiteta tomar um princípio mortífero. Naquela noite ela havia organizado essa situação sinistra
e se sentia prejudicada e esfacelada por essa lança, esse golpe, a queima-roupa, inopino. E estava numa situação deplorável. E é curioso essa passagem porque mostra como é vulnerável e suscetível de cair numa situação onde, por um afeto não atendido, por uma expectativa que frustrou, ou algo que saiu de uma forma que foi inesperado para mim, eu pretenda uma solução de fuga e de aliar ao chamamento de enfrentar e perceber que posso seguir em meio àquilo. E essa foi a experiência dessa moça e foi preparado. Noite adentro, ela foi levada e a mãe desencarnada falou a ela. E um rapaz do pregresso dela, um espírito iluminado, que a acompanhava a tempo, para chamá-la e fluxá-la a um despertamento que precisaria ocorrer. E ela estava num laceiro da alma e numa noite calidinosa de solitude e de abandono. E achava que não teria perspectiva a continuidade do seu movimento. Foi quando a mãe falou-lhe e ela dizia que pretendia essa evasão para uma atenuação da experiência e foi ao encontro da genitora quando o rapaz, ali alguém que acompanhava, Márcio, explica para ela que ela precisava passar essa porta estreita. E ele começa a explicar para ela que ela poderia não ter filho biológico, mas que tinha criança abandonada do lado dela, que precisava da ajuda dela. Que a família de sangue ela é universal, por se estender, e que ela teria que abrir o coração para ofertar o seu esforço, o seu empenho para ir ao encontro da necessidade alheia e poder ocupar o seu tempo. Explica para ela que ela era chamada
a reorganizar, refluir a sua aspiração, para desonubilar um empane, para perceber o rasgo vindouro, do qual vaza uma possibilidade que ela ia ao encaixe. Explica para ela que ela precisava receber a bênção da solidão naquele momento. Por ter aquele que aparentemente ferido da sorte e que vive o apanágio da abnegação, da renúncia, é forjado e urdido nova, inimaginável experiência santificadora. E que era para ela adentrar isso. E é curioso essa realidade porque existe uma dificuldade em nós, enquanto coletivo, de sanar a alienação afetiva. Esse desejo que me coloca numa busca desenfreada e frenética de uma companhia, a que preço for, de derramar aquilo que vivo para ter, nem que seja um conforto passageiro. E o risco que isso representa quando é um caminho onde não está sendo forjado na renúncia verdadeira. Na Revista Espírita, Kardec vai falar de uma moça que ela havia se consorciado com um senhor de 70 anos, ela 20. Houve uma orientação da mãe, porque ela receberia uma fortuna dele. E acabou que, mesmo ela procurando ajudá-lo, houve um momento em que ele percebeu que ela começou a isolar e, num instante que ela tentou trazer ela, aproximar, era sem força para fazer esse movimento. E quando ele teve essa tentativa com ela, acaba que tem uma síncope, um momento de queda ali da cama, e ela corre e pula da varanda e vem a desencarnar pela porta espetacular do suicídio. Isso mostra como a questão da
realidade de unir alguém por algum tipo de esforço que não seja lídimo e sobre a base do desapego, do esforço nobre, pode redundar num desajuste de parte. E diz que a mãe acaba que ela pode vir a ter uma repercussão ainda na experiência dela pelo suicídio da filha, haja visto que a filha que havia suicidado para fugir daquela situação emocional que ela estava, faltou com a humildade, a resignação, mas aquele que imbuiu ela de se unir a ele para depois ficar com a fortuna quando ele falecesse e pudesse arrumar alguém que ela amasse e gastar essa fortuna com esse alguém, essa teria uma culpa maior. Por isso que isso é de uma gravidade quando eu me rendo inerme a uma socialização afetiva, a um inconsciente emotivo que vai ditar algo que, se eu não adequo ou se aquilo não corresponde ao que esperava, eu me despeito, melindro e vou ter uma reação de loucura. Como essa moça comenta aqui. Que ela estava num desarvoro, que faltava ponto de ligação para ela ter um equilíbrio diante da situação, aquilo como que tivesse desintegrado ela. E foi quando o macho avisou para ela que ela poderia auxiliar esse rapaz com o qual ela teve esse relacionamento de outra forma, no molde da água pura e cristalina do auxílio fraterno, no momento que ele viesse a precisar. E acabou que isso foi arquivado nela sob um quadro de força ignota, estímulo inapreensível para ela, intrepidez, felicidade, de procedência, defesa. Ao acordar, ela encontrou um iludível contentamento com o raio do sol que atravessava até o quarto. Abençoou, bendisse o quarto simples, humilde, de anelo, de luta, para corresponder àquilo que Cristo esperava dela. E ouviu o sobrinho chamando para ver a roseira no quintal. Ou seja, ela pôde ter essa percepção de que esse castelo do ideal, do sonho, ele pode desmoronar, mas caberá a mim estar fincada sobre uma ignota, mas consistente, real, que transbunde em mim e derrame de dentro de mim gratidão pela continuar.
Nos Domingos da Mediunidade, André Luiz vai dizer no capítulo Luta Expiatória que tinha um rapaz que, pela experiência que ele havia vivido no umbral, ele tinha trago um desequilíbrio, como que intensificado pesadelo que enredou daquilo, numa estremeção cureiforme, numa via de imprevisto paroxístico, num tremulo de contratura repentina e sinistra perturbação da razão, da inteligência, pelo arremesso e auto-insight vicioso, por isso vai dizer que ele trouxe essa condição e acabou que, por ter tido estado com um hipnotizador perverso, isso veio a reverberar na conformação dele, nessa experiência presente dele. E repercutia uma desarmonia por preso a uma alteração em quem leou. E por isso bebia de uma radiação, pensamento anômalo, que era arremessado por aquele comparsa da viciação. Por isso, essa contratura repentina, essa estranha alteração, o inviabilizava naquele momento para o serviço digno. E vai dizer que quando você está num ambiente de convivência, seja encarnado, desencarnado, existe uma ação e reação vibracional onde aquele que espezinha o outro, o obseda, pode estar encarnado no mesmo ambiente. Da mesma forma que um benfeitor, alguém que auxilia, que ajuda, que fortalece, que eleva, pode estar do meu lado. Por isso que é importante esse controle da minha emoção, do meu afeto, essa frequência na doação que eu imprimo, da renúncia, da superação de mim mesma, porque isso me ajuda a ser essa luz para aquele que está do meu lado, que ao invés de o espicaçar, o auxilia. Até porque quando se considera aquela moça que teve aquela ideação de autocídio e se passa pela forma como esse rapaz aclarou a situação para ela, foi uma forma de diminuí-la, que a pegou desprevenida e para o qual não tinha uma resistência moral. Quando disse do seu porte físico, da cor do cabelo dela, do trabalho que ela fazia, do aspecto da sua mão, pelo excesso de trabalho humilde que ela realizava. Quer dizer, ele trouxe questões à baila que a humilhou, a desuptou
e que foi para ela um gatilho de desajuste. Por isso que quando eu escolho ser um lugar que fortalece o outro, que o levanta, isso passa pela modificação até dessa disposição do para que estou aqui, do motivo para o qual vim e daquilo que precisa regimentar para conseguir esse intento. Porque quando eu voltar para o astral, o que vai ser olhado é a minha ficha de serviço que consegui realizar do trabalho nobre. É o que funcionei de benéfico em meio da realidade da conjuntura que estava inserida. Por ser esse o objetivo de ter vindo. E é essa experiência que modula destino, que arremessa uma realidade diferente. Com isso, é possível que eu reorganize a minha conjuntura, me disponha a me reharmonizar, a fortalecer isso. Porque esse rapaz ele estava temporariamente numa condição anômala, que ele precisava com paciência e perseverança recompor, para que seja possível, como aquela moça, ir ao encontro de um trabalho, de uma possibilidade que me ocupe e me lembre do para que vim. Estou aqui. Por isso que ela, ao acordar daquele chamamento, daquele desperto que ela teve, a voz de uma criança, o sobrinho a chamava e ela podia ao encontro na sequência. Porque reharmonizou e conseguiu fazer o movimento.